Olá, sejam bem-vindos à Conexão Pro Mundo, nosso podcast. E hoje temos um episódio muito especial sobre nossa Aracaju. E hoje vamos conversar sobre a história, a cultura e as transformações de uma cidade muito especial. Hoje estamos aqui com um professor muito especial, Bruno Oliveira, de Filosofia e História, e vamos falar sobre uma história, a cultura e transformações de uma cidade muito especial, nossa Aracaju. Ellen, obrigado pelo convite. É gratificante poder estar aqui falando um pouco da nossa querida Aracaju, trazendo um pouco da história da nossa cidade, algumas curiosidades, algumas características, alguns aspectos da regionalidade. Então, ao longo desse podcast, falaremos basicamente sobre Aracaju e como essa cidade é uma cidade viva e uma cidade rica culturalmente. Espero que vocês gostem. Então, o tema do nosso debate hoje é Aracaju entre memória, cultura e transformação, o que a cidade, a história nos revela. Bem, professor, para começar, quando pensamos em Aracaju hoje, uma cidade planejada, organizada e à beira do mar, muitas pessoas imaginam como tudo começou. O senhor pode falar como iniciou a cidade, como nasceu a cidade de Aracaju? Sim, vamos lá. Uma excelente pergunta. Pessoal, nós sabemos que Aracaju é uma cidade extremamente recente, se comparadas a outras cidades do Brasil, até mesmo São Cristóvão, que é uma das cidades mais antigas do Brasil, né? Sim. Que foi fundada a pedido da própria coroa real portuguesa, com o intuito de combater a presença de povos estrangeiros em nosso território. E Aracaju, ela vai ser criada com o objetivo inicial de facilitar o escoamento da nossa produção. Então, nós queríamos, Ellen, uma cidade que fosse de acesso portuário, uma cidade que facilitasse o escoamento da nossa produção. E é interessante falarmos sobre isso, por quê? Porque quando Aracaju ela é fundada, nós estávamos ali vivendo o apogeu da economia sergipana no período colonial, basicamente com destaque para a produção de cana-de-açúcar em nosso estado. Principalmente por conta do solo de Massapê, e aí um professor de geografia poderia até aprofundar mais que eu, mas é interessante falarmos que nas imediações de Aracaju, nós tivemos, na época, grandes engenhos, inclusive Laranjeiras, no século XIX, ela se destaca como importante produtora de cana-de-açúcar. E isso acaba refletindo na escolha de Aracaju, uma cidade que tinha um grande potencial portuário e que facilitaria o escoamento da nossa produção. Sim. E, além disso, também tem a questão da organização de Aracaju. Como o senhor sabe, Aracaju foi organizado em tabuleiro. E eu quero que o senhor explique mais em relação a isso, sobre essa história, essa questão de organização e desenvolvimento de Aracaju. Excelente pergunta, Ellen. Veja só. Pessoal, quando nós pensamos em Aracaju, de fato, Aracaju foi uma das primeiras cidades planejadas do Brasil, e isso é evidenciado quando vocês começam a transitar ali pela região mais central da Do centro, cidade, exatamente, do centro. Do centro, E aí, o que verdade. você percebe naquela região? Você percebe que, como você colocou, Ellen, que a cidade é como se fosse um tabuleiro Os de quarteirões xadrez. bem certinhos. Exato. É verdade, eu percebi E isso. aí ela foi projetada por Pirro, inclusive muitos até chamam de o quadrado de Pirro, né? O tabuleiro de Pirro. E Aracaju, ela nasce exatamente dessa forma. É uma cidade que nasce planejada, que nasce com o intuito de ser a sede da província, é uma cidade que nasce já com uma importância econômica, tendo em vista o seu potencial para o escoamento da nossa produção. Sim. E é uma cidade que, por ser planejada, você para e você observa como, diferente de outros centros históricos que nós temos nas capitais do Brasil, como Aracaju, de fato, ela é uma cidade extremamente estruturada. Nivelada e organizada. Exatamente. Óbvio que ao longo do tempo, até por um processo de expansão da cidade, do núcleo urbano, Território. nós temos algumas regiões que,
infelizmente, necessitam de uma infraestrutura melhor. Nós precisamos de maiores investimentos em esgotamento sanitário, nós precisamos realizarmos o plantio de árvores. Sim. A nossa cidade, que era uma cidade extremamente É arborizada, verdade. infelizmente, ao longo do tempo, nós estamos tendo... Com ações antropológicas. Exatamente, nós estamos tendo muitas árvores sendo cortadas, o que acaba afetando um pouco a beleza de uma cidade Sim, que sempre foi tão graciosa como era Aracaju, né? verdade. E aí, vamos para o nosso próximo tópico, que é memória e identidade da cidade. Quando falamos de memória, Bruno, não falamos apenas de datas e nem de acontecimentos, mas também de experiências que pessoas viveram na cidade. Não é isso, Bruno? É maravilhoso esse tópico, Ellen, porque eu sou aracajuano, eu sempre digo isso. Eu sou, como a gente fala, nascido e criado aqui em Aracaju. E ao longo desses anos, eu tenho 40 anos, e ao longo desses anos eu pude presenciar as mudanças de Aracaju. E eu sempre fui uma pessoa extremamente curiosa, tanto na época do curso de História, mas também conversando com as pessoas mais velhas, e aí elas descrevem um Aracaju que era extremamente incrível. Primeiro, os bairros, né? As regiões onde as pessoas iam para as festas. Por exemplo, eu não sei se as pessoas que estarão nos ouvindo depois, elas conhecem, mas provavelmente se a família também for oriunda de Aracaju, os pais, os avós vão lembrar disso que eu vou falar agora. Nós tínhamos ali naquela região do centro um espaço chamado Cacique Chá, que era muito famoso e nós tínhamos vários eventos ali. Então nós tínhamos em Aracaju um aspecto, uma vida noturna extremamente intensa. Uhum. E é interessante quando nós falamos sobre isso, porque no entorno ali das praças mais centrais, né, a Fausto Cardoso e a Olímpio Campos, inclusive ocorreu um episódio trágico da nossa história política. Nós tínhamos o Fausto Cardoso e o Olímpio Campos, que eram representantes de polos distintos da política, do cenário político sergipano, e que o confronto entre eles culminou na morte dos dois. E esse fato, esse episódio extremamente trágico e triste da nossa história, ele acaba repercutindo por muito tempo no imaginário das pessoas. Nós tínhamos pessoas que eram favoráveis ao Fausto Cardoso, aos seus ideais políticos, nós tínhamos pessoas que eram partidárias do Olímpio Campos, dos seus ideais políticos, e por muito tempo as pessoas ainda comentavam essa tragédia que ocorreu em Sergipe. Fora isso, nós sempre fomos uma terra extremamente rica culturalmente falando. Então, nós temos festejos juninos que são magníficos. Eu lembro que na adolescência nós tínhamos na Rua São João, exato, isso na Rua mesmo, São João, na Rua São João. nós tínhamos basicamente um mês inteiro de apresentações hoje tem muitas artísticas, festinhas lá, teatrais. muitas festas. Exato, exato. Nós tínhamos apresentações de quadrilhas e, como você falou, nos dias atuais nós ainda temos essas apresentações de quadrilhas. E era um momento muito gostoso da nossa história, né? Era um período muito, muito divertido. As pessoas saíam para comer, as pessoas saíam para se divertir, algumas para dançar, outros apenas para verem os artistas que se apresentavam, artistas locais, artistas de fora. Então, Aracaju é isso. Aracaju é uma cidade extremamente viva, uma cidade extremamente rica culturalmente. E ao longo dos anos, nós tivemos a abertura e, infelizmente, o fechamento de alguns museus que contavam um pouco da nossa história. Aqui em Aracaju, hoje, nós ainda contamos com alguns museus importantes. Nós temos, como, por exemplo, o museu vinculado ao Instituto Banese, né?
onde você tem uma perspectiva mais tecnológica, ali o Museu da Gente Sergipana. Nós temos o Memorial do Sergipe, vinculado a uma universidade particular aqui da nossa cidade, a Universidade de Tiradentes. Uhum. Nós temos o museu ali na Praça Fausto Cardoso. Sim. Então, esses espaços são espaços importantíssimos porque eles recontam a história da nossa cidade. E é interessante quando nós falamos sobre isso, porque Aracaju é uma cidade que as manifestações religiosas, culturais, folclóricas, sempre foram muito intensas. Tanto que um dos nossos principais cartões postais fica ali naquela região próxima ao Museu da Gente Sergipana, que são... Na Ivo do Prado, né? Exato, ali Sim. no que nós chamamos de Rua da Frente, né? Isso, Os mais onde antigos tem os chamam bonecos. de Rua da Frente. Todo mundo Então, sabe. e esses bonecos gigantes, eles contam um pouco da O nosso história folclore. cultural, folclórica de Sergipe. Sim, Perfeito. sim. Então, no que se refere à questão das memórias, nós temos em Aracaju uma cidade riquíssima. E é interessante que, nos últimos anos, nós temos um processo expansionista de Aracaju extremamente interessante. Principalmente naquela região que o pessoal chama de zona de expansão. Sim. Então, Aracaju é uma cidade que, desde a sua fundação, ela continua crescendo, ela continua evoluindo, ela continua se desenvolvendo. Exatamente. Tanto economicamente quanto territorialmente. culturalmente. Perfeito. E nós percebemos que não é por acaso que a cidade de Aracaju ela é tida como uma cidade com qualidade de vida, né? Porque Sim. nós temos parques, nós temos algumas áreas livres que favorecem o desenvolvimento de práticas esportivas, Custo de vida também, em comparação a outras capitais, é bem baixo. Sim, você tem um custo de vida que alto, como em todo o país, né? Que infelizmente nós estamos lidando com a inflação, mas quando você compara, de fato, como você colocou, com outras regiões, você tem um custo menor em Aracaju. E assim, eu gosto muito das especificidades históricas de Aracaju. Eu lembro que, na época do ensino médio, eu li um livro chamado Os Corumbas. E esse livro, ele narrava a história de uma família que se desloca do interior para tentar a vida em Aracaju. E o livro ele acaba descrevendo algumas características da Aracaju narrada. E aí é interessante porque, quando eu cheguei à universidade, eu li um livro, salvo engano, de Massaranduba Industrial, que contava um pouco da história do bairro industrial. Ah, da indústria têxtil que tinha lá. Isso, da fábrica Sergipe Industrial. Sim. E é interessante porque eu lembro que as pessoas... existia uma fábrica. Onde é o Parque Shopping agora. Isso, onde é o Parque Shopping. Isso. E aí existia uma fábrica ali. E os proprietários, eles desativaram a fábrica. Sim. E eles construíram no lugar um shopping. E aí eu achei uma coisa muito interessante. Na fábrica nós tínhamos uma capelinha. E conservar e a comunidade solicitou aos proprietários que eles mantivessem a capelinha, e eles atenderam a comunidade. Foi. E assim, é uma coisa bem interessante, porque você tem um shopping que é uma estrutura até de shopping, uma estrutura moderna, mas você tem aquela capelinha que remete a um pouco da história do bairro. E né? essa capelinha tinha um sino que tocava para os trabalhadores, os operários que viviam nas fábricas, perto das fábricas, para eles acordarem para ir trabalhar nas fábricas. Essa informação eu não sabia. E é legal quando você traz essa informação, porque, de fato, nós tínhamos duas importantes fábricas ali, né? Nós tínhamos a Sergipe Industrial
e nós tínhamos a Ribeiro Chaves, também conhecida como Fábrica Confiança, né? Então, o bairro, é um bairro que surge como uma vila de pescadores, Sim. mas que ao longo do tempo ele acaba ganhando importância como um polo industrial da nossa cidade, que depois nós tivemos o deslocamento ali para a região que hoje nós chamamos de Dia, né? Muitas fábricas acabaram se deslocando para aquela região, o distrito industrial de Aracaju. Então, assim, quando a gente para fazer uma análise, nós percebemos que ao longo dos anos, Aracaju continuou evoluindo, Aracaju continuou se desenvolvendo e hoje é óbvio que eu sou extremamente barrista em relação a isso, para mim é a capital brasileira mais maravilhosa, mais incrível, a melhor cidade para se viver. Melhor orla. Sim, sim. E Ellen, foi legal você ter citado sobre a orla, porque eu falei no início, eu tenho 40 anos. Então, todas as pessoas acima dos 35, se você perguntar, 35, 40, elas vão trazer uma curiosidade. Sim. A nossa orla não era como ela é hoje. Nós tínhamos um calçadão bem pequeno, e a água, ela batia nesse calçadão, e era uma pista simples. Com o passar do tempo, é que nós tivemos o afastamento da faixa de água, areia. então você tem uma ampliação perfeita Sim. da faixa de areia, e você tem também uma modernização da orla de Atalaia. E é interessante que, com o passar do tempo, a gente foi acompanhando esse processo, onde hoje fica o McDonald's ali na esquina dos Arcos, Sim, que é sim, a parte do arco. exatamente. Ali era um antigo restaurante tropeiro. E muitas pessoas assim, com mais de 40 anos vão descrever para vocês como ali era o point. As pessoas, então, acabavam sempre se deslocando para aquela região e, com o passar do tempo, passou por um processo de modernização, né? Então, hoje, você tem uma região extremamente interessante ali, que é a região dos lagos. Você Sim. tem a possibilidade de inúmeras práticas esportivas. É o nosso ponto turístico mesmo. Exatamente. Na região norte da cidade, nós temos o nosso zoológico, o Parque da Cidade. Sim. No Parque da Cidade, nós temos shows ainda de chorinho. Tem show de chorinho dentro do parque, logo naqueles primeiros quiosques, naqueles primeiros bares, quando você começa a adentrar no Parque da Cidade. Você tem o teleférico que traz pra gente uma visão panorâmica da cidade. E por falar em visão panorâmica, um dos nossos prédios mais imponentes é o Maria Feliciana, que fica ali no centro. Sim. E eu nunca subi, mas quem já teve o prazer de subir, diz que a vista da cidade é linda. E por falar em vista linda, eu aconselho a quem ainda não teve a experiência, principalmente vocês que vieram de outras cidades, que vocês deem um pulinho ali na região da Colina do Santo Antônio. A vista da cidade é maravilhosa. E se for à noite, nossa, então é muito incrível. E tem até uma sorveteria lá bem interessante, viu? Muito boa a sorveteria ao lado da igreja na Colina do Santo Antônio. Então é isso. Eu acho que no que se refere à questão das memórias políticas, esportivas, e aí nós poderíamos falar também aqui um pouquinho sobre os 2 times mais tradicionais da cidade. Com certeza, né? Os maiorais. O meu Confiança e o Sergipe. Você também é torcedor do Confiança? Chega. Massa demais. Confiança, viu? Mas o Sergipe também, que as pessoas inclusive chamam de o mais querido, né? Que são 2 times tradicionais da nossa cidade e que inclusive estão agora disputando a final do campeonato, né? Então, quando a gente parar para observar, nós percebemos que Aracaju é uma cidade que continua crescendo, continua se desenvolvendo, mas ainda presa, e que bom que isso acontece, às suas raízes, às suas heranças
históricas, as Exatamente. festividades. E é interessante isso, porque não é que nós não gostemos de outras festas, de outras datas comemorativas, mas nós ainda preservamos muito a nossa identidade ligada Junina. ao sertanejo, aos períodos juninos, É a verdade. questão da religiosidade. Sim, Nós temos procissões do incríveis na catolicismo. cidade, É verdade, exatamente, verdade, verdade. e que são marcas da nossa história, da nossa cultura, da nossa identidade enquanto povo, né? Não só em Aracaju, como em Sergipe inteiro, né? Exatamente, Eu exato. tenho a Sergipe procissão tem isso. de Aparecida, que muitas pessoas vão a pé para Aparecida. É muito lindo, é muito lindo. Nosso Sergipe, nosso Aracaju é lindo demais. Exatamente, exato. Nós entramos, até que entramos no próximo tópico também, em questão de cultura e transformações. E eu quero que o senhor fale como o crescimento urbano... Fala mais, né? Porque a gente já falou muito. Isso. Mas o crescimento urbano, o turismo e as mudanças que modificaram bastante a cidade. Eu tenho uma coisa para falar também, que eu lembro que meu pai tem 76 anos. Ah, que legal. Então tem muita história. Muita história, muita história. E ele falava que o Luzia era fazenda, que aqui era mangue, muito mangue. Eu quero que o senhor fale um pouco sobre isso. De questão de desenvolvimento mesmo, de crescimento. Quando você para pensar Aracaju, o crescimento de Aracaju, por exemplo, ali naquela região da Praia Formosa, por muito tempo foi uma área onde as pessoas utilizavam para lazer. Sim. Inclusive, recentemente eu estava vendo um pouco da história do desenvolvimento do bairro Coroa do Meio e até uma especificidade sobre o nome, né? Que muitos dizem que as pessoas adaptaram o Croa do Meio para Coroa do Meio, mas aí nós não temos certeza sobre isso, mas algumas pessoas estão pesquisando em relação a isso. Mas quando a gente para observar, esse processo de expansão mais para o lado sul, ele é, comparado àquela parte mais central de Aracaju, ele é um pouco mais recente. E aí, aquela região da Praia Formosa foi por muito tempo um ponto de diversão das pessoas. E aí muitas pessoas falam sobre como nós tínhamos mais rios cortando as cidades. Inclusive, alguns chegam a dizer que alguns dos nossos canais já foram rios onde eles brincavam quando criança, principalmente pessoas que moravam ali no bairro do Carro Quebrado, onde hoje o pessoal chama de São José. Sim. Então, essa coisa ainda está muito forte no imaginário das pessoas com mais de 50 anos. E elas contam como eles se divertiam naquela região, onde hoje, por exemplo, é o nosso maior palco de esportes, né? O Constâncio Vieira, e ao lado você tem o estádio do Batistão. E aí, quando você parar para observar, você percebe o seguinte, que, de fato, Aracaju ela vem se desenvolvendo muito. Era uma cidade, basicamente, próxima ali àquela região mais central. Você tinha o bairro industrial, uma parte que era a região de veraneio, onde algumas pessoas mais famosas, mais abastadas da cidade, tinham casas. Nós tínhamos casarões belíssimos ali naquela região da Barão, na Rua da Frente também. da Barão de Maruim, na Rua da Frente. Então, nós tínhamos casarões belíssimos das famílias mais abastadas do nosso estado. E, basicamente, Aracaju ela começa se desenvolvendo no entorno da região central. Sim. Você tem o Siqueira, você tem ali o bairro Cirurgia, e aí você tem um processo expansionista da nossa cidade. E esse processo expansionista, em algumas regiões, ele veio acompanhado de uma infraestrutura, em outras regiões, nem tanto. Então, você tem um crescimento mais ordenado em determinadas localidades da nossa cidade e um crescimento um pouco desordenado, desorganizado em outros pontos da nossa cidade. É verdade. Mas, no geral, Aracaju ela vem evoluindo muito no que se refere à questão de transporte público. Sim, com certeza. No que se refere à questão de escolas,
nos últimos anos, nós tivemos um aumento no número de shoppings. Sim. Então, por muito tempo, nós tínhamos um, aí depois passamos a ter dois, hoje nós temos três, e já tem um O outro, aí outro um quarto. construindo. Exatamente, Sim. eu acredito que até no próximo mês já será a inauguração. Bom, pelo menos foi a informação que me passaram. Então, quando a gente parar para observar, a gente percebe que Aracaju está crescendo muito. Quando você anda ali pela região do bairro Jardins, você percebe que no entorno do Parque da Sementeira, você tem várias construções. Sim. Quando você vai ali para a região da Aruana, até o Mosqueiro, que é uma área que eu passo muito, que é a região que eu moro, você também se depara com muitas construções. Quando você vai ali para a região do Luzia, você também tem várias construções, principalmente naquela área ali que eles chamam de antiga estrada do Luzia, né? Sim, Naquela sei. região você tem muitos empreendimentos. Quando você vai para a área da Jabutiana, você também tem muitos empreendimentos. Então, assim, Aracaju, ela continua crescendo, ela continua se desenvolvendo. E o mais legal é que, mesmo com esse crescimento, nós ainda não nos desprendemos, e torno a dizer, enfatizo novamente, isso é fantástico, das nossas raízes, da nossa cultura. Porque a nossa cultura é aquilo que nos identifica enquanto aracajuanos, e nós amamos, de fato, sermos aracajuanos. Com certeza, com certeza. Depois dessa conversa, percebemos que nossa cidade não é apenas um conjunto de ruas e prédios. E por isso, para conhecer a história de Aracaju, é também valorizar a memória e compreender como o passado influencia o presente de Aracaju. Não é isso, Bruno? Exatamente. É isso? E o senhor quer falar mais alguma coisa? Não, Nosso momento final? Eu agradeço o convite. Foi gratificante estarmos aqui falando um pouquinho sobre a nossa cidade. Eu sou entusiasta de Aracaju. Eu sempre vou enaltecer a minha cidade onde quer que eu esteja. Eu lembro que uma vez nós estávamos em um determinado resort, e aí um amigo nosso, professor de história, ele foi com a camisa do Confiança e foi com a bandeira do Confiança. E aí as pessoas meio que sem entender, e nós sabíamos, nós somos aracajuanos, nós somos torcedores do Confiança, nós somos ligados à nossa cultura, à nossa identidade, porque são essas coisas, são esses detalhes que fazem de nós quem nós somos, aracajuanos, apaixonados pela nossa cultura, pela nossa cidade. Exatamente. E é isso, gente. Esse foi a nossa Conexão Pro Mundo de hoje. E encerramos dando nossos parabéns à nossa grande Aracaju. Não é isso, professor Bruno? É isso. Parabéns, Aracaju. Parabéns, aracajuanos. Pois nós sabemos da importância da nossa cidade, da nossa cultura, da nossa identidade. Abraço. Abraço.